No universo aparentemente simples e quase infantil de Toma, conhecido popularmente como Toma lá da cá, esconde-se uma das sátiras sociais mais afiadas da televisão lusófona contemporânea, e ao revisitar essa obra sob o prisma de Darwin se equivocou e o que se revela não é apenas uma comédia de costumes, mas um laboratório humano onde a teoria da evolução é constantemente posta em xeque por personagens que sobrevivem não por inteligência, ética ou progresso moral, mas por adaptação oportunista. Teimosia e uma estranha capacidade de repetir os mesmos erros com orgulho, e logo na primeira sequência do filme, quando Toma surge em cena com aquele ar de autoconfiança deslocada, quase caricatural, percebemos que não estamos diante de um protagonista clássico, mas de um espécime social, alguém que encarna o cidadão médio preso num ciclo de pequenas ambições, grandes contradições e uma fé quase religiosa na própria esperteza, e é justamente aí que o filme começa a dialogar de forma irônica com Darwin, porque se a seleção natural privilegia os mais aptos, Toma parece prosperar apesar de tudo que indicaria o contrário, criando uma tensão cômica constante entre mérito e sobrevivência, e cada cena subsequente funciona como uma variação desse mesmo experimento social, seja na interação com vizinhos, familiares ou figuras de autoridade, onde a lógica nunca é linear e o ganho imediato sempre se sobrepõe a qualquer visão de longo prazo, algo que o diretor explora com um ritmo quase teatral, permitindo que os diálogos se estendam o suficiente para que o espectador reconheça ali fragmentos da própria realidade cotidiana, e quando Toma se envolve na primeira grande confusão do filme, uma situação banal elevada ao caos por orgulho e mal-entendido, fica claro que Darwin se equivocou e não está interessado em contar uma história de superação, mas em dissecar a incapacidade humana de aprender coletivamente, usando o humor como bisturi, e a câmara, discreta mas precisa, reforça essa ideia ao nunca glorificar o protagonista, mantendo sempre uma distância crítica que transforma cada gaga em comentário social, e há algo de profundamente contemporâneo nisso, porque embora o cenário remeta a um bairro específico, as dinâmicas são universais, a desconfiança constante, o medo de perder vantagem, a necessidade de parecer mais esperto do que o outro. Tudo isso constrói um mosaico humano que dialoga diretamente com sociedades marcadas por desigualdade e improviso moral, e em uma das cenas mais reveladoras, quando Toma tenta justificar uma atitude claramente egoísta com um discurso pseudo-racional, o filme atinge um de seus pontos mais altos, não pelo riso fácil, mas pela identificação desconfortável que provoca, pois ali percebemos como o discurso da sobrevivência é frequentemente usado para mascarar a ausência de empatia, algo que Darwin jamais defendeu. E essa inversão conceitual é o coração do filme, a ideia de que a evolução foi mal interpretada pelo senso comum, transformada em desculpa para a mediocridade ética, e ao longo da narrativa isso se repete em camadas, cada personagem secundário funciona como um espelho distorcido de Toma, alguns mais agressivos, outros mais resignados, mas todos presos à mesma lógica de curto prazo, e o humor surge justamente do choque entre essas pequenas estratégias individuais, criando um caos organizado onde ninguém realmente vence, apenas continua, e pessoalmente, ao assistir Darwin se equivocou e é impossível não lembrar de conversas ou situações vividas em qualquer grande cidade, aquelas discussões absurdas em filas, repartições ou condomínios, onde o problema nunca é resolvido, apenas transferido para o próximo, e o filme parece consciente disso, abraçando a repetição como linguagem, quase como se dissesse que a estagnação também é uma forma de movimento, e quando a trilha sonora entra de maneira pontual, nunca emocional demais, ela reforça essa sensação de ciclo, de eterno retorno, como se estivéssemos presos a um experimento social que se reinicia a cada geração, e Toma, longe de ser um herói ou vilão, é apenas o organismo que melhor se adaptou a esse ambiente específico, não por virtude, mas por insistência, o que torna o título ainda mais provocador, porque talvez Darwin não tenha se equivocado, talvez fomos nós que decidimos evoluir apenas até onde fosse confortável. E essa leitura transforma o filme em algo muito maior do que uma comédia popular, elevando o riso à ferramenta crítica, e ainda estamos apenas no início dessa dissecação, pois conforme a narrativa avança, as situações se tornam mais elaboradas, os conflitos mais simbólicos, e a pergunta central começa a ecoar com mais força: se esse é o resultado da evolução social, será que realmente estamos avançando ou apenas aprendendo novas formas de repetir o mesmo erro? E é a partir desse ponto que Darwin se equivocou e deixa claro que não pretende oferecer respostas fáceis, apenas um espelho bem-humorado e implacável, no qual rimos primeiro, mas refletimos depois, muitas vezes tarde demais, e essa ambiguidade é o que sustenta o filme e dá matéria suficiente para uma análise longa, profunda e inevitavelmente desconfortável, que seguirá se desdobrando nas próximas sequências e situações apresentadas ao longo da obra.